Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Nova Compreensão do Messias. O texto que serve como base para o nosso estudo, o texto de João capítulo 1, versos 32 a 36, que diz: E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Esse texto, na verdade, ele vai nos ajudar a cimentar um pouco aquilo que foi o testemunho de João que nós vimos na lição de ontem. Se você não teve a oportunidade de poder estudar, por favor, dá uma olhadinha aí na nossa playlist, dentro do nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, aqui no YouTube, e você terá a oportunidade de revisar esse mesmo testemunho. Entretanto, o autor da lição, o pastor Thomas Shepard, ele volta um pouco na história para o primeiro testemunho que Jesus tinha dado. Isso talvez até para fazer com que nós tenhamos a oportunidade de entender como foi que João chegou à conclusão de que Jesus era o Messias. Até porque existem algumas coisas a respeito do relacionamento de João Batista com Jesus que a gente precisa se lembrar. É claro que quando a gente pensa que João Batista ele era primo de Jesus, aí você pensa, puxa, mas eles eram primos? Primo é quase irmão? Quer dizer, os dois devem ter crescido juntos. Bom, Ellen White nos dá um detalhe a respeito desse texto, de que João e Jesus não tiveram qualquer contato um com o outro, a não ser um contato intrauterino, ou seja, enquanto João estava no ventre de sua mãe Isabel e Jesus no ventre de Maria. Lembra daquele momento, quando logo depois que o anjo Gabriel se revela a Maria, mencionando que ela ficaria grávida do Messias, Maria vai visitar Isabel, porque o anjo disse, inclusive, a tua prima Isabel está grávida, apesar da idade avançada que ela tem, e ela vai até lá para confirmar as palavras do anjo. Quando as duas se encontram, as crianças se mexem no ventre. Tirando esse momento, João e Jesus não tiveram qualquer encontro. E Ellen White vai trabalhar a ideia de que provavelmente isso deve ter acontecido para que ninguém se levantasse e dissesse, olha, isso aí é uma espécie de nepotismo. Quer dizer, João está fazendo sucesso agora e ele vai apontar o seu primo como Messias. Para que esse tipo de coisa não acontecesse, Jesus e João cresceram completamente distanciados um do outro, sem qualquer tipo de contato. Mas o que é interessante é que João, ele estava batizando pessoas. Ele não conhecia Jesus. Mas ele vai dar um detalhe aqui interessante. Ele vai mencionar que o Espírito Santo do Senhor lhe havia revelado que ele saberia quem é o Messias quando o Espírito Santo descesse sobre essa pessoa de forma visível, de forma corpórea. Quando por ocasião do batismo de Jesus, você vai se lembrar da história, Jesus vem até João, junto às águas de Elim, e ele vai dizer a João que ele quer ser batizado. Naquele momento o Espírito Santo lhe revelou, é esse o Messias. E ele vai dizer, eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem até mim para que eu lhe batize? Então Jesus vai dizer, é importante que isso aconteça para que tudo que foi escrito a meu respeito se cumpra. Os dois entram para dentro da água. Eu fico imaginando aquele momento. São milênios de espera por aquele momento, o momento mais importante da história da humanidade. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a chegada daquele que agora estava na água. Ninguém menos do que João Batista estava dentro da água com ele. Eu imagino João, de uma forma respeitosa, levantando a mão do ministério sobre a cabeça de Cristo Jesus. E agora, levando Cristo Jesus embaixo da água e trazendo de volta. Que privilégio João teve. Apesar de João ter batizado muitas pessoas. Porque a Bíblia menciona que muitas pessoas, multidões afluíam a ele ali junto às águas do Jordão para serem por ele batizados. Mas eu tenho a plena certeza de que esse foi um batismo especial.
Assim que o batismo terminou, Lucas vai mencionar que Jesus estava orando dentro da água, quando do céu se ouviu uma voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Algumas pessoas no meio da multidão simplesmente ouviram a voz como se fosse um trovão. Entretanto, muitas pessoas compreenderam que o que a voz estava dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui havia um testemunho invisível, mas audível, de que Jesus era o Filho de Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. João viu isso tudo. E agora, João, ele vai dar o seu testemunho. Ele vai dizer: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Eu quero só te lembrar que as pessoas na época de João tinham uma visão distorcida a respeito do Messias. Eles acreditavam que o Messias viria como líder político, simplesmente como alguém que se sentaria no trono de Davi, que naquela época expulsaria os romanos dali daquela sua terra, que faria com que Israel voltasse a ser a maior potência mundial daquele momento. Eles tinham essas expectativas. O próprio João vai dizer: eu não o conhecia. Nessa frase de João, o João não está falando apenas de um conhecimento, eu não sabia que era Jesus, eu não tinha esse conhecimento. Bom, o que ele está dizendo é que ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias e que havia uma nova compreensão também sobre o trabalho do Messias, porque no dia seguinte ele vai mencionar, quando ele vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro lembrava cordeiro sacrificado, lembrava morte. Nessa perspectiva, havia algo a ser compreendido. No nosso guia de estudos, há um texto do livro Deserto às Nações, na página 99, onde Ellen White diz assim: quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do próprio profeta foi dirigida às palavras de Isaías: como o cordeiro foi levado ao matadouro. Você consegue compreender que o próprio João, quando ele olha para Cristo naquela perspectiva, um indivíduo simples, humilde, ele vai se lembrar das palavras de Isaías: como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro. Ele está lembrando, está tendo uma nova luz sobre aquilo que seria o ministério de Cristo Jesus. E isso nos ajuda a poder entender que esse testemunho de Jó é um testemunho muito importante, porque pela primeira vez agora, de forma pública, alguém vai se referir a Jesus como aquele que veio para morrer. Repare que isso foi muito complicado para as pessoas dos dias de Jesus, que esperavam alguém que se sentaria no trono de Davi e faria com que a nação voltasse a ser a nação mais poderosa da terra. Agora, João está indo exatamente na contramão dessa mesma ideia. Ele está dizendo: ele veio, na verdade, como um cordeiro para morrer. Ele nasceu para morrer. E é exatamente por causa dessa visão que João acaba estabelecendo a respeito de Jesus, que hoje nós temos a possibilidade de poder ter a vida eterna. Foi pela morte de Jesus que nós temos a oportunidade de poder viver. Foi porque ele ressuscitou dos mortos que hoje eu posso ter a certeza, junto com você, de que eu também posso ressuscitar para uma nova vida em Jesus e viver em novidade de vida junto com ele. Não importa, meu querido amigo, quais são as suas dificuldades, quais são suas fraquezas, olhe para Jesus como Cordeiro de Deus. Lembre-se que ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos viver em novidade de vida. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vai também transformar a sua vida e lhe dar o poder para que você possa vencer. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque tua palavra nos aponta Jesus como Cordeiro de Deus. E nós te agradecemos por saber que através da sua morte na cruz do Calvário nós podemos ter vida eterna. Ajuda-nos a podermos viver em novidade de vida, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que também nos capacite a ser aquilo que ele sonhou que fôssemos e a fazer aquilo que ele sonhou que fizéssemos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?